Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, sou empreendedora, formada em comércio exterior, possuo aí alguns anos já de comércio exterior nesse mundo do Comex aqui. E hoje a gente trouxe novamente nosso convidado super especial, parceiro de vários webinários, né? Já temos aí vários aí no nosso canal no YouTube, com o senhor Milton Gatto, especialista, professor. Mas eu vou deixar ele se apresentar, caso alguém ainda não conhece o Milton, né? Que todo mundo já conhece por aqui. Milton, Obrigado, apresenta para Sinara. nós. Muito obrigado. O prazer é enorme estar aqui com você de novo, né? A ideia é sempre que a gente poder contribuir na disseminação das informações sobre o comércio exterior. Isso é extremamente importante. Então, obrigado por contar comigo mais uma vez, né? E é um prazer estar aqui contigo. Pessoal, meu nome é Milton Gatto, trabalho em comércio exterior já há algum tempinho, né? Já são quase 38 anos trabalhando com comércio exterior. É um vício, né? Eu costumo dizer, é um vício. Nunca saí da área, tenho essa satisfação, né? Sempre ter trabalhado com importação e exportação. Eu sou instrutor de comércio exterior, eu ministro aulas e treinamentos em diversas instituições. Sou professor acadêmico também, e também tenho as minhas atividades em um escritório de advocacia, né? Onde eu sou o coordenador da área aduaneira consultiva do escritório Finocchi Ustra Sociedade de Advogados. Então, assim, as atividades, né, Sinara, que a gente desenvolve no dia a dia, sejam palestras, aulas, treinamentos, inclusive a parte profissional, né, no escritório, e esses webinários é sempre focado nas operações de comércio exterior, né, que acabou sendo algo que eu acabei, não digo especializar, né, porque eu acho que especialista é aquele que é especialista em um ponto em específico, né? E é muito difícil a gente falar que a gente é especialista em comércio exterior, porque esse comércio exterior envolve muitas áreas, né? Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, não é só a importação ou só a exportação, né? Tem a questão bancária, tem questão financeira, tem a questão logística, tem a questão operacional, tem a área de direito, enfim, a área é muito grande. Mas, de certa forma, né, Senara, a gente consegue falar um pouquinho sobre quase tudo isso que tem aí. Então, de novo, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado aí pelo convite, viu, Sinara? Imagina, o prazer é nosso de ter aqui você novamente. Realmente, né, Comex é gigante, tá, muitas micro-áreas envolvidas, né? Então, sempre importante essa troca também de informações, né, das pessoas da área, né? E por isso que a gente faz esses webinários, né, para a gente poder compartilhar um pouquinho, né, de pontos muito específicos, né, como o tema de hoje, né, que hoje a gente vai falar sobre valoração aduaneira, que é um ponto Isso, muito específico dentro do comércio exterior, né, e que houveram algumas mudanças, né, Milton, ali agora em junho de 2022, pela IN 2090, né? Então, a exato. nossa ideia hoje é conversar sobre isso, né? Sobre esses impactos aí no comércio exterior, nas operações de Comex, né? Então, como sempre, né? Vou te pedir para te começar aí pelo básico, assim, né? Se puder explanar para a gente sobre quais são esses principais métodos de valoração, pode ser? Pode sim. Sim, quando a gente faz um processo de importação, todo e qualquer processo de importação, ele está sujeito ao despacho aduaneiro, né? Que é o controle das operações que entram no Brasil, seja modal aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário, seja a título definitivo ou temporário, seja até produtos que entram no Brasil dentro de uma bagagem acompanhada, operações via correio ou empresas de courier. Todas essas operações, elas sofrem um determinado nível de verificação. É aquilo que a gente chama de despacho aduaneiro, tá? Se a gente se concentrar mais precisamente naquelas que, aí sim, a gente conhece como tradicionais, a importação, né, que chega no Brasil através do modal marítimo, acaba chegando aqui nos portos brasileiros, o aéreo chegando nos aeroportos brasileiros,
ou aquelas importações que nós fazemos via terrestre de países limítrofes, né, que entram no Brasil através de um ponto de fronteira determinado. Em suma, tudo aquilo que entra em zona primária, portos, aeroportos e pontos de fronteira, eles estão sujeitos à verificação, análise e controle por parte das autoridades aduaneiras, que aqui no Brasil, especificamente, é a Receita Federal do Brasil. Pois bem, uma destas análises é a questão relacionada aos valores declarados. Muito embora existam pessoas que acreditam que eu posso declarar o valor que eu quiser, as regras determinam algo contrário. Você não vai declarar o valor que você quiser. Você vai declarar o valor da mercadoria que está sendo importada. Inclusive a mercadoria que chega no Brasil a título temporário. Também. Né? Não existe isso de eu declarar um valor prefeito de alfândega que principalmente não seja compatível com a mercadoria que está sendo importada. E para esse controle, então, existem as normas da valoração aduaneira, aquilo que em inglês nós conhecemos como Customs Valuation, e é importante fazer essa diferenciação do português para o inglês, até para que os nossos ouvintes não imaginem que isso, né, Sinara, é mais uma jabuticaba. Não é. Tá? As questões relacionadas à valoração aduaneira, o Customs Valuation, ela vem daquilo que nós conhecíamos como o GATT, em português, o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, que atualmente, né, que já há algum tempo, ela é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Pois bem, o Brasil aderiu, então, ao Acordo de Valoração Aduaneira, e esse acordo, ele identifica 6 métodos para conferência do valor. Ou seja, aquele valor da mercadoria que chegou no Brasil, ele está compatível com a mercadoria? Então, existem os métodos, são 6 métodos, e o Brasil aplica estes métodos nesta ordem, do método 1 ao método 6, sempre usando o método seguinte na impossibilidade do método anterior. Então, nós temos o método 1, que é o valor declarado, ou o valor de transação da mercadoria. Qual é esse valor? É o valor identificado na fatura. Na impossibilidade de eu utilizar o método 1, porque aquele valor encontra-se comprometido, e aí não tenham dúvidas, né? O importador ele vai receber a informação por parte da Receita Federal de que aquele valor, por algum motivo, ele não é compatível com a operação. Aí sim adoptam-se os métodos substitutivos. O segundo método, que é o valor de mercadorias declaradas idênticas, ou seja, é a mesma mercadoria, mesma marca, mesmo modelo, mesmo tudo. Na sua impossibilidade, aí sim a Receita adota o terceiro método, que é o valor de mercadorias similares. Pode ser a mesma marca, não necessariamente o mesmo modelo, ou modelos compatíveis de marcas diferentes. Na ausência de critérios de referências quanto a mercadorias similares, parte para o quarto método, que é o valor de revenda. Aí a Receita faz toda uma análise, inclusive em cima de notas fiscais de revenda de produtos aqui no mercado nacional. Não havendo esta situação, parte-se para o quinto método, que é o valor computado, ou o valor de custo. Ou seja, vai se apurar o custo daquela mercadoria, inclusive com informações que podem sim ser obtidas na própria origem, onde a mercadoria foi fabricada. E não havendo possibilidade da utilização do quinto método, aí sim a Receita adota o sexto método, que está previsto na valoração aduaneira, que é o critério da razoabilidade. Ou seja, serão empregados ali métodos em critérios razoavelmente aceitos para que se chegue à definição do valor da mercadoria. Não precisa nem dizer, né, Sinara, que esta situação ela demanda tempo, análise,
informações, satisfações, né, para que a Receita Federal ela chegue finalmente à identificação do valor a declarado. E também é importante, e para aqueles que não saibam, que essa questão relacionada à valoração aduaneira, basicamente é quando nós falamos do canal cinza. Na importação, nós temos 4 canais, chamados canais de parametrização. O canal cinza, que é a valoração aduaneira. O canal vermelho, que é a conferência física documental. O canal amarelo, que é a conferência documental. E o canal verde é quando não há conferência. Importante, inclusive, também explicar. Canal verde não significa que está tudo certo. Significa apenas que a mercadoria está sendo liberada sem verificação, né? Se a mercadoria chegou no estabelecimento do importador com algum erro, com alguma informação faltante, com algo ali que não é condizente, cabe ao importador fazer a correção disso. Então, assim, não pensem que canal verde está tudo certo. Não. Significa apenas que a mercadoria foi liberada sem verificação. Mas voltemos ao tema principal. Estas questões, esses métodos, eles fazem parte do canal cinza, Sinara. Tá? Então, a DI, né, a DI registrada no Siscomex, ela acaba sendo parametrizada para o canal cinza. Parametrizações estas, elas não são completamente divulgadas, mas nós entendemos ali que entra valores, origem, classificação fiscal, a vinculação entre as partes, que já faz objeto daquilo que a gente vai discutir, que é a IN 2090. Né? Então, são parâmetros, são critérios que acabam parametrizando a mercadoria para o canal cinza, e aí sim, né, culminando com a aplicação desses 6 métodos da valoração aduaneira. Perfeito. Resumidamente falando, né? Sim. Porque o assunto ele é É, extremamente complexo, longo e amplo, sim, demanda aí horas e horas de análises e estudos. sim. De certa forma, tu já respondeu essa segunda pergunta, mas deixa eu te perguntar, né? Qual que é a importância, né, desses métodos de valoração, então, na importação? A gente falou do método, da aplicação do método, e como esses métodos, assim, de forma extremamente resumida, então isso é importante que a nossa audiência entenda isso. A valoração aduaneira tem uma complexidade muito grande, e a gente está fazendo aqui um briefing, tá? Um resumo do assunto. A valoração aduaneira ela possui esses 6 métodos, tá? Porém, ela tem como, não diria ela é importante, porque ela é um mecanismo ali para que faça a identificação do real valor, do valor da mercadoria em específico, tá? O valor competente, né? O valor que é aplicado à mercadoria de forma correta, e ela teria, sim, não a importância, mas também o objetivo de evitar 2 situações que acabam trazendo problemas, não especificamente para a Receita Federal, mas acabam trazendo problemas para o Brasil de forma geral, que é a sonegação fiscal e a evasão de divisas. Né? A sonegação fiscal, ela advém do quê? Do subfaturamento. Então, o importador, ele declara um valor menor do que o compatível com a mercadoria para fazer o quê? Para pagar menos impostos. Isso é chamado de sonegação fiscal. Do outro lado, nós temos a evasão de divisas. Como é que isso é feito? O mesmo importador, ele declara um valor muito superior em relação à mercadoria, né, do que seria compatível. Puxa, mas aí ele vai pagar mais imposto. Sim, mas também ele vai mandar mais dinheiro para o exterior do que seria necessário. Então nós temos aí a importância é combater exatamente essas 2 práticas. O subfaturamento, sinônimo de sonegação fiscal, e o superfaturamento, sinônimo de evasão de divisas. Essas práticas, essas 2 práticas, elas são prejudiciais ao Brasil, à sociedade, à economia, no geral, né? Isso daí causa problemas diversos no Brasil inteiro. Então,
a valoração aduaneira, ela vem, né, ela tem essa importância e vem a combater exatamente essas duas práticas, sonegação e evasão de divisas. Ou seja, extremamente importante, né? Extremamente importante. Não só para o Brasil, mas a nível, né, mundial. Exatamente. E me diz uma coisa, referente a essas mudanças que ocorreram aí recentemente, né, agora em junho de 2022, ou seja, referente à IN, né, 2090, né, 2090, o que foi de mudanças que ela trouxe? Então, essa IN 2090, primeiro importante, tá? A IN 2090, ela traz aqui particularidades específicas quanto a, quanto à declaração do valor aduaneiro, tá? A declaração do valor aduaneiro de mercadorias importadas. A bem da verdade, ela não mudou nada. Ela não mudou as regras da valoração aduaneira, ela não mudou procedimentos aduaneiros, ela não mudou nada nesse aspecto. O que ela trouxe, na verdade, foram a identificação de determinados critérios para a obtenção do valor aduaneiro. Em suma, a questão do valor aduaneiro, essa IN, a IN 2090, ela trouxe um particular que, no caso de operações realizadas entre partes vinculantes, né, o que é uma parte vinculante? Por exemplo, matriz filial, tá? Na impossibilidade de identificação do valor aduaneiro pelo valor declarado, ou seja, aquele valor que foi declarado à Receita Federal, inclusive ela cita isso na IN, né? Havendo dúvidas, aí ela poderá sim questionar o valor declarado e a novidade, ela poderá utilizar métodos dos preços de transferência. Para quem conhece preço de transferência, vai falar, poxa, mas espera aí, preço de transferência, o transfer pricing, é uma metodologia para identificação do imposto de renda, sim, e a valoração aduaneira, o Customs Valuation, para a determinação do imposto de importação. Exato. O que a Receita está falando agora é o seguinte, quando das operações vinculadas, né, exportador no exterior com importador no Brasil, e no caso de dúvidas, sim, eu poderei utilizar como base os preços declarados a título de transfer pricing, né? Ou seja, no meu entender, Sinara, tem toda a razão esse tipo de coisa. Muito embora os assuntos sejam distintos, né? O transfer pricing é originário da OCDE, a valoração aduaneira da Organização Mundial do Comércio, nós temos aí um vínculo entre esses dois assuntos, que é o comércio mundial, que é o comércio internacional. Então, esse comércio realizado entre partes vinculantes, quando a mercadoria chega no Brasil e por algum motivo a Receita tem motivos para desconfiar do contribuinte, da declaração realizada, ela poderá se utilizar, como ela mesma fala, vários outros elementos, entre eles os preços de transferência devidamente declarados. Então, assim, a IN 2090, ela não gera uma mudança naquilo que existe. Na verdade, ela estende os critérios para outros que anteriormente não eram previstos, ou não previstos, porém já praticados, né? Nós temos casos, inclusive, que já houve essa situação, Se você me permitir, Sinara, até citar, existe um artigo bem interessante da doutora Lisiane Angelotti Meira, do CARF, né? Ela é professora e conselheira do CARF, falando exatamente sobre essa questão. Esse artigo dela, inclusive, é bem recente, é de abril, então, assim, é um pouquinho antes da publicação da IN, inclusive esse artigo intitulado O Dia em que o Preço de Transferência Virou Valor Aduaneiro.
é extremamente interessante, né? Então, assim, não mudou, não alterou nada, nem prefeito de transfer pricing, nem prefeito de valoração aduaneira. O que a IN está fazendo é estendendo a possibilidade de obter critérios do transfer pricing para a valoração aduaneira. De novo, o que eu entendo dentro da limitação que eu tenho em termos de transfer pricing, porque eu confesso, eu não sou especialista naquele assunto, porque aquilo é imposto de renda, e eu passo longe do imposto de renda, ou sei apenas o suficiente para uma conversa aqui com você. Eu tenho sim essa possibilidade de obter aquelas informações, nada mais justo porque são referências entre partes vinculantes, tá? Antes disso, inclusive, o fato de você ter um transfer price, um preço de transferência divergente de preços declarados nas declarações de importação, os valores transacionais, o primeiro método, tá? Isso por si só não gera um crime, não gera algo que possa gerar uma penalidade para o contribuinte, absolutamente. Pode eventualmente chamar a atenção das autoridades, isso sim, tá? Mas não que, poxa, se eu faço uma coisa no transfer price, faço outra na valoração aduaneira, eu vou ter penalidade e tal. Não, não existe essa questão. O que existe é a possibilidade disso chamar a atenção em algum momento, tá? Mas, de novo, a IN 2090, ela não alterou nada. Ela está estendendo para a Receita Federal a possibilidade de obter informações mais fidedignas nos registros realizados pela própria empresa a título de preços de transferência, que, de novo, é toda uma metodologia específica para cálculo de imposto de renda. Ok? Entendido. De certa forma, tu respondeu também indiretamente a essa próxima pergunta, né, que é referente à DI, né, a declaração de importação. A gente sabe que lá na DI a gente escolhe, né, quando está elaborando uma DI, escolhe lá qual que é o método utilizado, né. A pergunta é quais seriam os impactos, né, dessa mudança da IN 2090 na DI, mas de certa forma você já respondeu, né. Então, Mas na também DI, se puder falar assim de como funciona isso na DI, né? claro, Tá. claro, é porque a DI, ela volta mais para um aspecto operacional do despacho, tá? Eu sempre sugiro, quando eu faço uma aula, um treinamento, um webinário, até eu sempre sugiro o seguinte, para o importador, né, que é o contribuinte, é o que está fazendo a importação. Você já viu uma declaração de importação? Você sabe o que contém a declaração de importação? Eventualmente, o que ele vê é aquele extrato que a gente recebe, 2, 3 páginas em PDF. Mas aquilo é consequência de um registro que é feito lá no Siscomex. O que eu tenho sugerido? Combina com o despachante aduaneiro a próxima importação, senta do lado dele e verifica como que ele está preenchendo aquela declaração de importação, né? E é interessante, né, questionar, perguntar como que ele obtém a informação, de onde que está vindo aquela informação, aquele dado, que ele está inserido em cada um dos campos da declaração de importação. Quer fazer um teste? Pega a IN 680 de 2006, que é a que disciplina o despacho aduaneiro de importação. O anexo 1 dessa IN tem ali descrito todos os campos de uma DI, todos, tá? Dá uma lida ali, dá uma lida e perceba todas as informações que estão ali inseridas. Invariavelmente, e isso vai soar como crítica, e me permitam, é uma crítica, invariavelmente, muitos importadores simplesmente recebem os documentos de importação e manda para o despachante. Ó, faz aí. Não tem nenhuma instrução, valor a ser declarado, a NCM a ser classificada, né? Algum particular do conhecimento de embarque, do certificado de origem, do packing list, da fatura comercial, né? Simplesmente coloca isso nas mãos do despachante aduaneiro e coisa, olha, resolva.
Não é bem assim, né, gente? Tem que haver procedimentos, tem que haver critérios para que isso seja feito. É óbvio e inegável que o despachante aduaneiro está ali para te ajudar. É óbvio e inegável a capacidade que esse profissional possui. Mas, puxa vida, há, há de haver, né? Há de haver aí uma instrução clara e precisa, principalmente no tocante aos valores declarados. Que aí sim, né, Sinara? Aí vai fazer a conexão. Porque o despachante, o que ele recebe? Ele recebe uma commercial invoice, que basicamente, por enquanto, né, nós ainda estamos falando de DI, não estamos ainda falando do INPE. Na do INPE poderá ser diferente isso daí. Mas na DI, na atual declaração aduaneira, o despachante faz cópia, concorda? Ele põe a invoice aqui do lado, ele copia aqueles valores. Ou joga para um sistema, mas de qualquer forma, ele está copiando os valores dos elementos da invoice, está copiando para um sistema que depois o sistema vai alimentar o Syscomex. Mas, de qualquer forma, o input é mediante cópia. Tá? Pode ser que na do INPE isso daí mude. Pode ser não. Vai mudar muita coisa, mas isso aqui não é o objeto da conversa agora. Então, assim, qual que é o impacto na DI para isso? O impacto vai existir a partir do momento que o despachante aduaneiro ele só tem a única informação do valor declarado na invoice. Ele não faz a mínima ideia, nesse momento, né, se aquele valor é ou não compatível com o valor da mercadoria, se aquele valor está declarado corretamente, se aquele valor tem algum impacto em relação ao transfer pricing. Então, daí sim, a necessidade do contribuinte, do importador, em alertar o despachante, ou pelo menos ter uma conversa prévia antes do registro da DI. Pelo menos eu entendo nisso. Tá? Com o advento da publicação da IN 2090, eu recebi várias solicitações de como se comportar, o que eu tenho que fazer agora, eu preciso me preocupar com isso ou com aquilo, né? Onde que eu estou descoberto, o que pode acontecer com a minha empresa. Seria extremamente interessante, Sinara, essa conversa do despachante aduaneiro com o importador. Afinal de contas, o despachante aduaneiro ele é representante legal do importador, né? Ele figura lá no radar como representante legal, isso que ele é, né? Principalmente quando estamos tratando de casos vinculados, né? Para que não se gere aí frustrações, porque a gente sabe que registrou a DI, né? Já está registrado. Aliás, tem um ditado que eu gosto muito, né? Que fala como é que a palavra dita, a flecha lançada e a DI registrada. Não tem Exato. volta, não tem volta, né? Registrou a DI, está registrado, já está lá no banco de dados da Receita Federal. Então, seria interessante uma conversa, uma observação, partindo principalmente por conta do importador, aos seus representantes legais, eventualmente você trabalha com mais de um despachante aduaneiro, em relação a isso, ao valor declarado. É interessante essa conversa. A bem da verdade, de novo, né, a resposta clara é: não tem nenhum impacto na DI. Isso não muda a DI, não mudou a IN 680, não mudou as normas de despacho aduaneiro, ela simplesmente estendeu esse elemento a mais para a Receita Federal, apenas isso. Entendido. Eu também recebi diversos contatos até de despachantes aduaneiros, né? Quando estava por ser publicada essa IN, né? Quando ela começou a valer, também questionando isso, né? Então, até por isso a inclusão dessa pergunta, né, aqui no nosso webinário, né? Porque vários despachantes questionaram, né? Qual seria o impacto disso, né? Para eles, para a DI, né? Então, por isso o questionamento, né? Um impacto que pode ter, e aí não é um impacto para o despachante, mas é um impacto na operação, é aquele valor declarado ser caracterizado como incompatível, tá? E aí sim, no caso, e de novo, né? No caso ser operações entre pessoas vinculadas, e no caso da DI ser parametrizada para o canal cinza, tá? O que pode haver, nós todos sabemos que canal cinza
tem um tempo de análise um pouco superior àquilo que é realizado nos demais canais, né? A própria valoração aduaneira, ela tem lá um prazo que pode ser prorrogado e tudo mais. Então, assim, o impacto que pode gerar nisso, em função de um preço incompatível e a Receita obter esses dados do transfer pricing e outros elementos, né, os atrasos, a inconveniência gerada pelos atrasos, demurrage, armazenagem, toda aquela dor de cabeça que a gente tem para aguardando liberar a mercadoria e por aí vai. Mas, de novo, não é um impacto na DI, mas sim o registro que essa DI produz. Aí sim, isso pode ter um problema não para o despachante, mas mais para o contribuinte, para o importador. Perfeito, entendido. Milton, e já partindo aí para o final, né, do nosso webinário, queria te perguntar, no decorrer aí, você já foi dando dicas aí sobre o tema, né, mas deixa eu te fazer essa pergunta de uma forma mais específica, assim, né, então, para a gente já, sendo a nossa última, assim, finalizando, o que você deixa, assim, de dicas sobre esse tema, então, para os importadores, profissionais de Comex, por favor. Aquilo que eu já comentei, né, Sinara? O ideal é que houvesse um procedimento por escrito no tocante à comunicação do importador com o despachante aduaneiro. A gente não está falando de nenhuma novidade, tá? Eu conheço empresas que adotam procedimentos já há muitos anos. Nos últimos anos, posso falar nos últimos anos, porque os procedimentos que eu conheço são até antes disso, com o advento do OEA, né, as empresas que querem ser certificadas como operador econômico autorizado, lá no bloco 3, que é a segurança da cadeia logística, bloco 4, que é a conformidade, né, das operações, né, OEA-S, OEA-C, você tem lá hoje cerca de mais de 60 procedimentos que devem ter emprego obrigatório. Eu tenho que ter procedimentos, né? Procedimentos para classificar, procedimentos para gerar base de cálculo de imposto, procedimento para certificados de origem. E como que se dá a minha comunicação com o despachante aduaneiro? Teria que ter um procedimento também, por escrito, né? Algo definido pelo importador, divulgado e dividido com o despachante aduaneiro, para que aquela comunicação entre as partes fluísse da melhor forma. Por parte do importador, extremamente interessante é ter todo o suporte documental dessas operações. Isso é meio que chover no molhado, porque a legislação tributária já prevê esse tipo de coisa. Eu tenho que guardar a documentação por um prazo de 5 anos, né? O que a gente recomenda, o ano corrente mais 5. Né? Então, eu tenho que ter essa documentação em ordem. A qualquer momento, a Receita Federal ela pode pedir. Notem o próprio artigo 638 ou 683, vou me permitir aqui a dúvida. Ou é o 638 ou 683 do regulamento aduaneiro que fala sobre a revisão aduaneira. Né? Isso pode acontecer a qualquer momento, em 5 anos contados da data do registro da declaração aduaneira, seja de importação, seja de exportação. Então, assim, tenha a documentação em ordem, né? Mantenha todos os documentos guardados, né? Principalmente os documentos instrutivos, conhecimento de embarque, fatura comercial e o packing list. Esses são os 3 documentos instrutivos, mais o certificado de origem com aqueles em função daqueles que a importação usufruiu algum acordo comercial, por exemplo, Mercosul, tá? Por exemplo, Mercosul. Então, esse documento também tem que ter guardado. Então, é interessante ter essa organização até para fins de satisfação aos órgãos gestores, aí no caso a Receita Federal. Não preciso nem dizer que, eu estou falando aqui da parte aduaneira, né? Não preciso nem dizer que essa recomendação seria a mesma para a área área tributária, né? Aquela mais envolvida ao imposto de renda, né? A mesma coisa. Então, essas questões elas são importantes, né? São dicas que a gente deixa aí,
né, a criação de procedimento, a estrutura de um arquivo em ordem. Ah, mas eu vou ter que ficar guardando o papel. Isso também tem solução, né, gente? Tem um monte aí de empresas especializadas que guardam os documentos, né? Os documentos originais, você mantém no seu sistema interno da empresa, no seu sistema ERP, enfim, né? Cópias escaneadas desses documentos. Eu não preciso ter ali o original está guardado num depósito, eventualmente fora da minha empresa, mas eu tenho na rede todos os documentos devidamente escaneados, copiados, enfim, né? Eu tenho isso a qualquer momento que eu precise, por processo, por pasta, por origem, enfim, né? E, de novo, eu reforço essa questão do procedimento, eu acho que é extremamente importante e também sempre vale uma ligação do despachante para o contribuinte, para o importador, questionando algum ponto, olha, essa importação, né, tudo bem e tal. Olha, Sinara, só para você ter ideia, momentos antes dessa gravação, estava eu, que sou o assessor da empresa, a empresa e o despachante aduaneiro fazendo reunião mais ou menos nesse sentido, né? A gente está chegando aí uma importação é importante para a empresa, um volume financeiro muito alto, né? E a gente está ali gastando algumas horas combinando tudo como vai ser feito para não ter problemas no momento do despacho aduaneiro, né? O que a gente não quer é ter problemas. Claro que é difícil da gente eliminar todo e qualquer risco, mas se eu puder cercar a maioria deles, né, eu já vou estar precavido. Então, sei lá, eu acho que são poucas dicas que a gente deixa aí, né, em função de toda essa situação. Além disso, como a gente faz muito, né, a área de comércio exterior, não exclusivamente, mas a área de comércio exterior, ela exige muito isso da gente, uma análise, né, detalhada na legislação, em específico na IN 2090. Tá? A IN ela é da Receita Federal, a IN ela está falando sobre a declaração e o controle do valor aduaneiro de mercadoria importada, então ela remete efetivamente para questões de ordem aduaneira, despachante, importador, né? Porém, o termo preços de transferência, ele aparece 3 vezes na IN, tá? Ele aparece 3 vezes na IN, é importante dar uma lida, fazer uma análise em relação a esses pontos, né, que são extremamente importantes. Eu acho que eu até anotei aqui, anotei sim, tá? Deem uma olhada, né, para aqueles que querem ser mais precisos e concisos, dá uma olhada na questão da vinculação que está previsto no artigo 4º da IN 2090, mais especificamente no parágrafo 6º, dá uma olhada no artigo 5º, que ele fala do método computado, que está lá no artigo 17, também vem falando de preço de transferência, e principalmente no artigo 28, né? No artigo 28, onde ele inicia o artigo literalmente falando: caso haja motivos para duvidar da veracidade ou exatidão do valor aduaneiro declarado, das informações ou documentos apresentados para justificar esse valor, a fiscalização aduaneira poderá solicitar ao importador ou comprador o fornecimento de explicações, documentos ou outras provas de que o valor declarado representa o preço efetivamente pago a pagar pelas mercadorias importadas, ajustados em conformidade com o artigo 8 do Acordo de Valoração Aduaneira do GATT, né? Aquilo que a gente conhece como AVA-GATT. No parágrafo único, ele diz: as dúvidas da fiscalização aduaneira poderão ser fundamentadas, entre outros elementos, então veja, não é um único elemento, entre outros elementos, na incompatibilidade do preço declarado com, especificamente, item 5, o preço parâmetro da mercadoria objeto de valoração, determinado conforme dispõe a legislação nacional sobre preços de transferência. Está aí o vínculo, tá? Então, eu acho que a instrução vale a pena dar uma parada, uma leitura, uma analisada, uma interpretação de texto, né, para que a gente possa conduzir esses processos da melhor forma. Como são, de novo, dois assuntos distintos, valor aduaneiro e preço de transferência, eles têm o mesmo objetivo, né, as relações comerciais.
um prefeito de imposto de renda, outro prefeito de imposto de importação. Mas, agora, com essa vinculação, é extremamente importante essa análise, esse estudo, e ao despachante aduaneiro que queira aí prestar aí um serviço adicional, até alertar o importador, que ainda não está ciente disso, que a IN é recente, né, Sinara? A gente falou, ela foi publicada no dia 23 de junho, né? Há poucos dias aí atrás. Então fica aí mais essa dica também, Sinara. Eu não sei se tu tem a data de quando ela começou a valer, acho que foi julho, né? Ela Ou foi na passou a publicação? valer. Não, não foi na publicação, não. Ela Acho teve que um foi prazo. julho. Eu estou com ela aqui aberta. Esta IN será essa IN será publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor a partir do dia 1º de julho, né? Então, Isso. primeiro dia do segundo semestre desse ano já está valendo essa nova determinação. De novo, ela não mudou o preço de transferência, ela não mudou a valoração aduaneira, ela não mudou DI, mas ela cria aí situações em que o contribuinte, o despachante, como representante legal, tem que se preocupar com essas características. Perfeito, entendido. Milton, muito obrigada pelas dicas, né? As dicas sempre muito pertinentes, acho. Tenho certeza aí que o pessoal que está assistindo vai usufruir muito aí dessas dicas e também todo esse embasamento aí para estudar um pouquinho mais sobre esse tema, se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? E obrigada mais uma vez, né, pela Eu que agradeço. tua parceria de sempre, pelo teu tempo. É Muito sempre obrigado. muito didático, né? Muito bom os Muito webinários que a gente obrigado. faz contigo, a gente sempre tem um feedback muito bom aí. Muito obrigado. É, e aí eu vou te pedir, a gente já está deixando aqui embaixo na descrição, né, do vídeo todos os teus contatos, né? A gente tem Obrigado. aqui Obrigado. no vídeo também algumas coisas dos nossos sistemas que a gente desenvolve aqui na Fascomex, né? Quem também quiser conhecer os nossos sistemas de importação, exportação, drawback, a gente tem um link ali, você pode solicitar uma demonstração gratuita, né? E temos também, junto nessa descrição, os contatos do Milton, mas, Milton, vou te pedir para te comentar aí como é que o que o pessoal pode te procurar para consultorias, Poxa, como é que... vai ser um prazer, Sinara. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Mas a gente está sempre aí fazendo um ou outro webinário, gravando um ou outro vídeo. Eu tenho hoje uma participação mais efetiva nas redes sociais, mais no LinkedIn e no Instagram, né? Uhum, Então, assim, no LinkedIn é Milton Gato mesmo, vocês me acham lá, né? No Instagram é Milton, @ Milton underline Gato, né? Eu tive que separar o Milton Gato, é Milton underline Gato, tá? Então, assim, de forma, não vou dizer diária, mas algumas vezes por semana, a gente publica ali algumas dicas, né? Inclusive com identificação de telefone, de e-mail. Então, assim, a ideia é que fiquem à vontade mesmo para entrar em contato a qualquer momento. E também, né, Sinara, você, a qualquer momento que você desejar, aí a gente volta aqui para fazer uma gravação, para discorrer sobre outros temas aí, sempre bastante interessante. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, então. Obrigada, Milton. Obrigada a todo mundo que assistiu. E até a próxima, então. Até a próxima.